Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. Vai aparecer aí na tela para vocês bonitinho o título da nossa aula de hoje. A gente está no componente Fauna e Qualidade do Solo, a atividade 5, e justamente é a nossa atividade onde a gente encerra o componente. Eu sou a professora Priscila, o nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade. Estamos na unidade curricular 2, ação humana e suas consequências. E claro, o nosso componente fauna e qualidade do solo. Hoje estamos também com o pessoal de Libras, a Kátia e a Elisângela, que vai aparecer aí para vocês, para nos ajudar aí durante as nossas aulas. E além disso, para encerrar então o nosso componente, tô aqui com o pessoal do nosso componente, do nosso aprofundamento, Então tô aqui, olha só, todo mundo reunido. A galerinha em peso tá aqui do nosso aprofundamento e cada um deles vai falar um pouquinho aí a respeito de como foi o componente ao longo então, dessas atividades. E aí então o objetivo da nossa aula de hoje é justamente sistematizar o aprofundamento, retomar os temas principais de cada componente, quando a gente tem aí, olha, esses eixos estruturantes que estão baseando as nossas aulas, que é mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e empreendedorismo. E aí, gente, já para começar a nossa aula, vamos ver um pouquinho o que a gente viu na aula passada e o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Na nossa última aula, a gente fez a sistematização 2 da atividade 4, então a gente fez uma retomada dos conhecimentos sobre sucessão ecológica, ecotoxicologia e controle biológico. E na aula de hoje a gente vai para a atividade 5 fazer então esse apanhado geral a respeito de tudo o que foi trabalhado ao longo do nosso aprofundamento por cada um dos componentes que fazem parte então desse aprofundamento. Por isso, a gente vai encerrar o nosso aprofundamento hoje, na esperança de que vocês tenham curtido, tenham gostado e que o aprofundamento e cada um dos componentes aí tenha feito muito sentido no projeto de vida de cada um de vocês. E aí vamos para o componente 1, que é justamente o fauna e qualidade do solo, que é o componente que eu estava aí encabeçando, Na nossa atividade 1, a gente trabalhou a questão dos debates, onde a gente falou um pouquinho a respeito do plantio direto, comparando com o convencional, e também a respeito das queimadas em comparação com a agrofloresta. Na atividade 2, a gente deu uma maior importância e uma maior ênfase para a fauna edáfica, então a gente trabalhou principalmente os organismos que fazem parte dessa fauna, como os colêmbulos, os ácaros, os diplópodes e os quilópodes. Inclusive a gente fez também um experimento onde a gente trabalhou a questão da qualidade de um solo da fauna edáfica, justamente a gente queria saber quais eram os organismos presentes em um determinado solo, e que estavam presentes também na fauna edáfica. Então, a gente tem aí a sugestão desses dois vídeos, vídeo 1 e o vídeo 2, onde a gente relata bonitinho como foi feito o experimento e também a gente faz a análise desse experimento. Para vocês, então, que possivelmente perderam essa atividade ou essa aula exclusivamente dessa atividade, deixo aí para vocês como sugestão esses dois vídeos que vocês podem buscar, tanto nessa aula de hoje quanto nas outras aulas lá da atividade 2, que está presente lá no nosso repositório, vocês podem buscar então essas aulas e ver com calma esses dois vídeos. Já na atividade 3, a gente aprofundou um pouquinho mais a respeito da fauna edáfica, falamos sobre as minhocas e as formigas, então a gente ressaltou os organismos maiores que estão presentes na fauna edáfica, tanto em relação a número de organismos quanto também em relação ao tamanho, e também iniciamos o processo aí, olha, de degradação do solo, ou seja, a gente abordou a questão da degradação do solo
e, né, falamos aí possivelmente, né, de algumas medidas para a gente conseguir detectar a questão da degradação do solo. E por último, na atividade 4, a gente estudou toda essa parte de recuperação do solo, então de processos que a gente pode fazer, na verdade, né, para recuperar o solo, ou como a gente pode indicar a qualidade do solo. Então esse foi o componente 1, então um grande resumo de tudo que foi trabalhado no nosso componente lá da fauna e qualidade do solo. E aí justamente a gente entra para o componente 2, que é o fenômenos ondulatórios, e aí justamente convido, né, o nosso professor Giba para falar um pouquinho sobre esse componente. Certo. É isso aí. Bacana, parabéns pra você. Nossa, pessoal, muito bom esse seu resumo do componente, gente. Foi isso, a gente pessoal, passou 6 meses. É só apontar o slide. É isso aí, pessoal. Bacana para a participação de todo mundo. Atividade 1 trabalhando com geologia, um pouco da geofísica, abordagem do GPR. GPR, que tivemos uma aula aí, uma externa, lá no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP. Fizemos uma externa com a professora lá, explicando como que funciona o GPR e o funcionamento desse equipamento. Na atividade 2, falamos um pouco das ondas eletromagnéticas, micro-ondas. Na atividade 3, as contribuições do GPR na geociência. Acabou de cair um sistema aqui, né? Na atividade 4, tem radiação eletromagnética, efeito Doppler. Que gosta, né? O Doppler. Eu falei isso que é o legal, que eu falei da luz e do som também. O efeito Doppler do som e da luz. O do som é mais legal. O do som é mais legal. Aí, mas só existe do som? Não, da luz também, o efeito Doppler da luz. Aí o que acontece? Na atividade 5 foi a finalização. E aí eu coloquei também um vídeo da nossa externa para os nossos estudantes. E aí, se você perder alguma aula, vai lá no repositório e revejam todas as nossas aulas do fenômenos ondulatórios, certo? Não, você tá falando, eu acredito. Acabou ou não? Eu ia colocar mais coisa, mas como não deu tempo, eu deixei até a atividade 4. Parabéns, tudo bem? Muito bem, Giba, muito bom, né? Agradeço aí a compreensão de todos. Ótimo. Então aí, né, o Giba aí apontou, né, um pouquinho sobre o que foi trabalhado aí no componente de fenômenos ondulatórios, né? Principalmente o GPR, né? Eu acho que foi o ponto-chave, digamos assim, que é do componente. O foco principal desse aprofundamento, né, no caso desse componente, era o GPR e o entendimento do aparelho, do como funcionava, e a questão como que as ondas, você utilizar o conceito de ondas para estudar o solo, né? Porque a nossa função é essa, estudar o solo através dos conhecimentos da física. Que aí não precisa ficar cavucando, né? Não precisa, só colocar o GPR lá, dá para você encontrar até pessoas que já morreram. Eu não ia falar isso, mas teve que falar. Eu achei desnecessário, mas tudo bem, vamos lá. Muito bom, então olha só, né? Vamos então passar para o nosso componente 3, né? Que é, olha só, estudo e conservação dos solos. E aí a gente tem aí também, né, todas as atividades que foram feitas, mas vou convidar aqui a nossa amiga Fabi para falar então um pouquinho mais a respeito desse componente. Eu acho que a gente começou aí os estudos de conservação do solo, principalmente trazendo essa ideia de que quando a gente fala sobre conservar, a gente não tem que pensar só em conservar, vamos conservar as árvores, vamos conservar o mico-leão dourado. Tá, mas se a gente não tiver solo, aonde essa árvore vai crescer? Aonde esses animais vão viver, né? Então, no nosso começo da nossa atividade, a gente entendeu um pouco melhor sobre o solo, mas principalmente sobre o que afeta o solo. Então, a gente falou sobre intemperismos, né? Falamos sobre erosão, falamos também sobre os efeitos não só naturais, né? Dos ciclos mesmo, né? Do ciclo biogeoquímicos, mas a gente também falou um pouco sobre os efeitos antrópicos aí e como, ainda que parte desses processos aconteçam naturalmente, né, o efeito do homem, ele muitas vezes piora, acelera esses processos e dificulta muito aí o solo a conseguir se regenerar, principalmente porque o solo é um recurso não renovável. A gente, então, parte para falar um pouco melhor sobre como funciona esse processo de degradação. A gente começa a entender quais são os fenômenos, como eles acontecem, como a própria natureza, né, se entende dentro desses próprios fenômenos e como a ação humana tem um peso muito grande, principalmente em como vários desses processos têm causado aí vários problemas, como, por exemplo, um que a gente falou bastante, foi o processo de desertificação de várias áreas, onde você perde não só a fauna e a flora, mas também você torna muitas dessas áreas inabitáveis, fazendo também com que o fluxo de pessoas acabe se concentrando, às vezes, em outras áreas.
A gente também, na atividade 3, a gente começa a falar sobre esse uso do solo. Então, obviamente, a gente entende que o solo é parte importante, tanto da produção de alimentos, né? Seja eles, como a gente já falou, né, gente? Ai, mas eu só como carne. E a sua carne come o quê? Exato. Então, a gente falando sobre essa produção e como nós podemos pensar, já que nós precisamos da agricultura, né? Nós precisamos do solo para alimentar o mundo, como a gente pode fazer o uso desse solo de uma maneira mais consciente. Então, a gente falou, até foi o mesmo tópico que vocês trabalharam com a Pri nas primeiras aulas, né? Então, a gente falou sobre as questões de cultivo, de monocultura, ciclagem da terra, entre várias outras coisas. E depois, pra gente finalizar, a gente traz essa linha de justamente olhar de, olha, tudo bem, existem processos de degradação do solo que acontecem, só que a gente está piorando. E o que a gente pode fazer para melhorar? Porque a gente precisa desse solo. Sem ele a gente não tem onde morar, não tem onde comer e não tem mais nada. Então, quais são os objetivos que nós temos que ter, tanto alinhado com a ODS, né? Se eu não me engano é a 15. Posso estar errada. Se eu estiver errada, você finge que não. Mas pode ser a 15, né? Tanto alinhado aí com os projetos que já existem de conservação do solo, principalmente as campanhas da ONU, que trazem essa temática muito forte, mas como no nosso dia a dia e olhando ao nosso redor, nós podemos pensar em soluções para melhorar o uso do solo e garantir que esse solo aí, dure bastante pra gente durar bastante também, né? Ah, muito bom, Fabi, o que você falou, porque justamente o componente acaba se casando, né? Então, dentro do aprofundamento, de maneira geral, os componentes, eles acabam conversando, Sim. né? Então, o componente lá de fauna e qualidade do solo acaba conversando com esse de estudo e conservação do solo, que a gente fala, né, também de questões aí de problemas voltados ao solo, como o ser humano também age para intensificar ainda mais esses problemas, mas também o que a gente pode fazer para conseguir atenuar e até mesmo conservar esses solos, né? Quando você entra numa parte muitas vezes mais social, digamos assim, aí no Fauna e Qualidade do Solo a gente fala mais um pouquinho mais de experimentos, técnicas que podem ser aí utilizadas para a gente falar sobre as questões aí do solo. Então, né, o pessoal, né, que está aí nos assistindo, ele justamente vai perceber, né, ao longo das aulas, conforme os componentes foram trabalhados, né, que os componentes conversam, então, entre si. E mais do que isso, eu acho que uma das coisas importantes, talvez, que eu tenha percebido, meu olhar, né? Porque antes eu estava trabalhando num aspecto mais sociocultural, né? Quando a gente estava lá na UC1, mas olhando agora para esse olhar mais técnico, também é entender que muitas vezes a gente tem essa mania de separar as coisas em caixinhas, como se elas não estivessem juntas, né? Então, quando a gente fala sobre vamos salvar as árvores, parece que salvar as árvores é separado da caixinha do salve os animais, que é separado da caixinha de salvem os humanos, que é separado da caixinha do salvem o solo. Só que talvez o principal ponto é a gente entender que essas coisas não existem separadas. Exato. Né? Não adianta você salvar um se o outro tá morrendo, porque vai afetar de alguma maneira. Então, essa é a visão, talvez, que a gente tem que ter, não só dos aprofundamentos, mas que realmente essas coisas elas acontecem ao mesmo tempo e elas são interdependentes. Exatamente, muito bom um ponto que você levantou. E aí, gente, né? Vamos passar agora para o nosso componente 4, onde a gente entra aí, olha, nos processos químicos e a fertilidade do solo. Também é um outro componente que conversa bastante, né, com a fauna e qualidade do solo e também com a parte de conservação do solo. E aí eu vou convidar a Sumaia, né, a nossa amiga aqui do nosso componente também, para falar um pouquinho mais a respeito, então, de processos químicos e a fertilidade do solo. Vamos lá. É isso aí. Então, sobre as aulas de processos químicos e fertilidade do solo, a gente casou bastante com esses dois outros componentes, né, que são imprescindíveis, e a gente viu um monte de coisas, né? Então, a gente até fez experimentação, né, Pri? A gente trouxe uns piolhos de cobra, né? Porque a Fabi falou, ai, que gracinha! Né? Já apadrinhou ali, já madrinhou. Enfim, foi bem bacana. E eu também aprendi sobre eles também, né? Sobre o processo de decomposição, porque afinal de contas eu sou uma química com pé lá na biologia, né? Então a gente falou lá na atividade 1, primeiro a gente fez um planejamento das entrevistas, né?
A questão mais para conhecer quais são as profissões que trabalham com solo, eu trouxe só algumas, porque a gente sabe que são muito mais, tá certo? E a ideia aí para saber, porque às vezes você gosta de trabalhar com solo e você acha que só tem um rumo para fazer, e às vezes não, olha o leque que abre aí para trabalhar com o solo. Então isso é bem interessante. Então, a gente fez um planejamento da entrevista, eu trouxe uma professora para falar como que a gente deve proceder quando a gente vai ser entrevistado, quando vai ser entrevistador de alguém, as perguntas, o levantamento, foi bem bacana. Aí na atividade 2, a gente falou sobre transportes, um ponto mais alto ali foi transporte de nutrientes nas plantas, falamos sobre osmose, sobre a difusão, que são processos de carreamento aí de nutrientes para as plantas e que envolve aí toda a parte de biologia. E aí a professora Priscila também veio, né, Pri? Exato. A Pri veio falar mais sobre essa parte da fisiologia vegetal, né, nesse isso, caso. já porque é a parte de biologia e a sua professora aqui de química já não manja muita coisa. Aí precisa do apoio dos colegas. Mas mesmo assim, trazer a importância para ver como que ocorre cada transformações, as forças que interagem nesse processo, para nutrientes. E aí, a gente também fez o processo de identificação da ausência desses nutrientes também, né? Então, a gente já sabe que um solo está pouco conservado ou está defasado de nutrientes, porque a planta vai mostrar isso. Esses dias eu me peguei passando, né, caminhando assim na rua, vi um jardim e olhei assim, sabe aqueles jardins de prédio, já que a gente tá sempre numa zona urbana aqui em São Paulo, e aí eu olhei e falei assim, eu vi a planta, né, em si, em todo o paredão, mas em uma parte do paredão, começou a aparecer clorose. Como é que eu descobri aquela clorose? Porque de tanto falar de clorose para eles, que é a ausência de alguns minerais, né, de alguns elementos químicos para a planta. Então, olha só, eu já soube identificar. Mas qual o tipo de clorose que estava acontecendo, a gente precisaria de uma análise melhor, né? Então, olha só, você já consegue, e tudo isso por conta do aprofundamento, né, que eu tive que estudar, todos nós tivemos que estudar para falar a respeito, e agora eu já consigo identificar, olha que interessante também. Então, isso foi na atividade 2, a gente trouxe alguns experimentos também de osmose para o pessoal ver, então, aquelas bolinhas de gel, o que acontece. Então, para explicar isso para eles, o transporte, aquele da plantinha que a gente viu, que eu trouxe uns crisântemos para mudar de cor as pétalas também, né? Que é bem bacana aí para você mudar de cor a plantinha. Então, isso é bem interessante. Na atividade 3, a gente já falou aí do processo Haber-Bosch, que é um processo de produção de amônia, que foi super importante historicamente falando. Então, a gente falou sobre também o processo da Revolução Verde, né? Que é a questão dos alimentos, da alimentação, da demanda de alimentos para, hoje estamos em 8 bilhões, é isso, de pessoas no mundo. Então, para vocês terem uma ideia aí de como a importância, né, da nutrição da terra, da adubação, da fertilização, mas de forma adequada, porque senão começa a mas degradar o solo e prejudicar. Lembrando que só a questão da conservação do solo, bem colocado pela Prof. Fabi, justamente porque o solo é aquele que vai fazer a peneiração ali para a água também, né? Se a gente for pensar nas águas subterrâneas. Então, então tudo tá interligado se a gente for prestar atenção, tá certo? Porque é carreado pela chuva, principalmente, né? Quando molha o solo. E na atividade 4, que foi a parte final aí que a gente veio falando, a gente trouxe uns videozinhos sobre mudanças climáticas e o quanto isso está afetando, né, o próprio solo. Então, degradar o solo, quando a gente fala, é retirar o carbono retido nele e mandar para a atmosfera. E isso aumenta, né, faz com que intensifique, por exemplo, os efeitos de aquecimento global, né? E o que o aquecimento global vai trazer aí? Outras condições que a gente está vendo aí de intensificação dos efeitos. Então, a gente está vendo aí uma intensificação
da temperatura, né? Ou tá muito frio, ou tá muito quente. E isso daí faz com que até o estresse nas plantas também, né? A gente não tem praticamente... Aqui em São Paulo é mais nítido isso, né? Mas estações do ano, você não sabe qual estação do ano você está, né, gente? A gente estava com calor até ainda pouco, frio veio, né? Agora até novembro, entrou a primavera, a gente estava... Tá no inverno ainda? Pô, né? Então, todas essas mudanças, né, esse chacoalhamento, são processos que quem está causando justamente são as ações humanas, que foi uma das coisas que eu ressaltei para eles na nossa última aula, né? Então, eu acho que veio muito a calhar o nome dessa unidade curricular. O que as ações humanas estão fazendo. E cabe a nós também, através das nossas ações humanas, melhorar para não intensificar e para melhorar a qualidade, a gente precisa se envolver, como a Fabi trouxe também, nos objetivos, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, os ODS, que é o 15 da vida terrestre, que você falou muito bem. Menina! Tom me mandou a cola, eu descobri que eu acertei. Valeu, Tom, você é maravilhoso. E trouxe também o 2, que é o Fome Zero, que eu trouxe para conversar com eles. O 17, que é o das mudanças climáticas, se não me falha a memória. Não, 13. É o 13, o 17 são das empresas. A cola, o Tom mandou. Não, mas é o 13, que eu trouxe para eles também. Então, a gente diversificou bastante, né? Então, aí, para deixar claro que as ações humanas, para melhorar esse processo, para identificar, não precisar, como disse a Fabi, cavocar o solo, por exemplo, o GPR, que é uma importante descoberta aí para você fazer uma análise adequada do solo sem precisar tirar a terra, penetrar ali na terra. Então, isso é bem bacana para a gente entender melhor todas essas ações aí e concatenar todo o nosso aprendizado, né? Então foi bem bacana ver o quanto cada um está falando aqui de dos seus componentes e ver o quanto a gente consegue tirar essa caixinha, abrir as caixinhas e deixar tudo organizado ali de uma forma maior e ver como eles se ligam. Eu acho isso super interessante. Perfeito, né? Então, isso mesmo que você levantou e que você ressaltou, né, Su, que é a gente perceber como os nossos componentes estão interligados dentro desse aprofundamento e como, quando o aluno que estiver participando e vendo essa questão do aprofundamento, né, que está acompanhando aí o nosso aprofundamento, ele vai sentir isso mesmo, né, em cada um dos componentes, como que cada um se liga e como que é justamente essas interligações entre os nossos componentes. Super bacana. E aí, justamente, a gente entra no nosso último componente, né? Que é o componente 5, Sociedade e Desenvolvimento Territorial. É o professor Tiago, né, que está à frente desse componente. Infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente, mas eu convido a Fabi para falar um pouquinho a respeito, então, desse componente. Vamos lá, Fabi. Então, quando a gente fala sobre o uso do solo, a gente não está falando só sobre o uso, talvez não seja o melhor termo, mas vamos dizer, o uso técnico do solo, né? Que é pensar em como ele funciona, nas estruturas do solo e todos esses processos. Mas quando a gente está falando do solo, a gente está falando também onde a sociedade vive, né? Onde nós vivemos. E nós temos um peso muito grande dentro, obviamente, do uso do solo. Porque como a gente está falando aqui, a gente não só viu os fenômenos naturais, mas um dos principais pontos é entender também qual é o impacto do homem dentro desse solo. Então, olhando aí o caminho que vocês traçaram aí com o Ti, que vai aparecer para vocês. Então, na atividade 1, a proposta é que vocês entendessem um pouco, né, esse desenvolvimento da humanidade, olhando para essa questão de como nós dividimos esse território, esse solo, entendemos como ele faz parte da nossa, querendo ou não, toda a nossa fonte de renda, toda a nossa economia gira em torno também dos produtos do solo, porque você pode até falar assim, mas o meu celular não é feito de terra, mas você acha que os componentes vieram da onde, né? Então, o solo, ele é da onde vem todo o nosso poder financeiro, né? Assim como é por ele que a gente estrutura a nossa sociedade. Eu vou até fazer um link aleatório
Que lembra que a gente viu na UC1, quando a gente estava falando sobre os aspectos socioculturais, né, da alimentação, a gente falou sobre a importância que o solo tem na construção da cultura. Porque, obviamente, o ser humano ele está inserido dentro daquele ambiente e, para isso, ele cria ferramentas para viver dentro daquele ambiente. A gente olhando a cultura inuit, a cultura japonesa, a cultura africana, enfim, quando a gente olha para elas, elas se moldaram também em relação ao solo em que elas estavam ali. Na segunda, a gente vai entender um pouco melhor, né, na atividade 2, as dimensões territoriais. Então, o que a gente faz com essa terra, né, pensando num sentido mais abstrato? Como a gente divide esses territórios? Como a gente organiza essa divisão dos solos? Assim como essa divisão dos solos parte também das políticas públicas, quais são as ações que nós temos, né, dentro do ambiente social para melhorar as nossas relações com o solo e também para melhorar, obviamente, como nós tratamos esse meio ambiente. Então, como a gente cria essas políticas públicas e como elas são inseridas nesse meio social, assim como também a ideia é que vocês criem, né, e imaginem aí os projetos, né, no ciclo aí de políticas públicas. Então, como a gente pode tanto olhar políticas públicas que melhorem a relação da sociedade dentro do ambiente onde ela vive, então, num ambiente, vamos dizer, num ambiente de pobreza, num ambiente onde você tem ali, por exemplo, esgoto a céu aberto, você tem descarte irregular de lixo, e essas pessoas estão sendo impactadas na saúde delas, no bem-estar social, entre outras coisas que afetam, vamos dizer, apenas o social, mas também pensar nessa política pública sendo uma via de mão dupla. Como também a gente pode criar políticas públicas que melhorem a nossa relação com o solo e com o ambiente ao nosso redor, justamente garantindo que os recursos que a gente tem possam se prolongar aí por mais tempo. Perfeito, Fabi. Muito bom aí essa relação do componente 5, né? E aí, Giba, você queria... O seu coração. Eu queria complementar, quando eu falar do GPR, né, que o pessoal comentou do GPR, e mostrar para o nosso estudante que o GPR foi usado no Marte também, né? Para estudar o solo marciano. Eita! Foi usado em Marte, né, no caso, para quando fazer uma análise do solo marciano, colocar ali um GPR e através da análise do solo, teve descoberto várias Você estava escolhendo, você está usando GPR para descobrir qual é o lote de Marte que você vai comprar? O pessoal estava usando muito esse GPR e também a parte de arqueologia também. Arqueologia, é verdade. Por exemplo, imagina se você vai estar num espaço que você tem ali artefatos arqueológicos, você vai escavar sem ter uma análise de onde o local. Você vai acabar com... Não, você acaba explodindo tudo. Não, ainda quando você fala em solo orgânico, essas coisas, você às vezes consegue ver as pedras de fundação. Aí você vai pro deserto, você vê areia, e aí areia, Exato. e mais pra frente tem areia. Mano, você vai ficar que nem um maluco lá jogando a areia pra fora? Não tem como. Ou você usa essas técnicas, ou você vai ficar lá o resto da sua vida. E imagina se o espaço que você tem ali é um espaço gigantesco, e você tem que acertar na mira onde é que tá aquele artefato. Não funciona o aquele GPR, negócio de fazer o... Não tem como colocar o dedo. Não funciona. Eu vou pegar aqui uma pazinha, vamos cavar. Vai ficar cavando mais de 1000 anos. Aqueles ali. gravetinhos também. Não adianta. Aí o GPR vem pra quê? O Planejamento gravetinho da urbano. Água, pelo menos nos filmes. Planejamento urbano. Você fazer, por exemplo, um metrô. Você vai cavar, pegar um tatuzão, né, que faz aquela escavação, tem uma rocha no meio do sistema. Então você quebra o equipamento. Então o GPR vai lá e faz toda a análise ali do solo, do ambiente. Isso que é importante também, usar os conhecimentos da física, da química, da biologia, da sociologia, para entender a nossa sociedade. Agora, Ó, pessoal, bota a segunda ponta aí pra mim. Ricardinho, bom, separa a estrelinha dourada, bate palma pro Giba. Que ele Eu fiz 3 gols também, eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Teve que falar. Futebol de quarta-feira, parabéns, Giba. Muito bom. Eu acho que o Giba, ele conseguiu encerrar muito bem o nosso chave de ouro. Com chave de ouro. E aí só deixo, né, para os nossos alunos, né, convido, na verdade, para que eles reflitam no nosso momento da interação, quais as dificuldades que eles tiveram ao longo do componente, não só fauna e qualidade do solo, mas ao longo de todos os componentes que estão aí no nosso aprofundamento. Quais foram as dúvidas, né, que eles tiveram e como que eles colocaram em prática o plano
plano de ação que a gente começou a desenvolver com eles aqui no nosso componente, né? Inclusive, quando a Sumaya falou a respeito dos piolhos de cobra, né? A gente levou também o piolho de cobra como uma forma aí de um plano de ação que eles poderiam colocar em prática. Então, aí convido os nossos alunos justamente a refletir a respeito não só do nosso componente, mas do nosso aprofundamento de maneira geral. Gente, olha só, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, tornou a nossa aula muito mais bacana, super enriquecedora. Muito obrigado, Fabi, Giba, Sumaya, pela participação de todos. E aí eu deixo, olha, esses segundinhos abertos para vocês se despedirem, enfim, e falar o que vocês quiserem. Não ia convidar o pessoal para o C3. Bem lembrado. O ano que vem vai ter o C3, né? Sobre esse mesmo aprofundamento. Exato, E aí, se bem vocês lembrado. gostaram das nossas aulas, podem lá, no caso, se inscrever aí pro ano que vem. É isso aí, muito bem lembrado. Gente, um grande abraço para todos vocês. Caso vocês não estejam acompanhando, vai lá no repositório que todas as nossas aulas estão lá. Um grande abraço e até mais. Tchau, pessoal! Tchau.